O retrato Oswaldo Peralva. Parte 17. O PC e o 11 de novembro. Quando os tanques do Exército Brasileiro desceram sobre o centro do Rio na madrugada de 11 de novembro de 1955, eu me encontrava nos confins da Rússia, numa cidade balneária do Cáucaso, Kislovodsk, situada a 900 metros acima do nível do mar e famosa por suas águas minerais Narzan. Minha família recém chegara do Brasil, e como era a época em que os representantes saíam de férias, pedimos a Mitin para passarmos as nossas na União Soviética. Concordou, mas com restrição de que não poderíamos ficar em Moscou, pois estávamos em começos de novembro e ali iam chegar para as comemorações da Revolução Socialista, no dia 7, numerosas delegações de todas as partes do mundo, e já não era possível reservar-nos lugares em hotel. De Moscou partimos em avião para o Cáucaso, com todas as honras de estilo conferidas a um membro do Cominform. Em todo lugar onde aterrissávamos, vinha o chefe do aeroporto e, quando os passageiros começavam a descer a escadinha, ele chamava por meu nome, batia continência e nos conduzia, a mim e aos meus, para um salão reservado onde tudo era melhor do que no salão comum. A comida, os móveis, a limpeza. Em um desses lugares, saímos a dar uma volta em torno e pedi que nos avisasse quando se aproximasse o momento da partida do avião. Pode ir tranquilo. O avião só partirá quando o camarada estiver a bordo, assegurou-me o chefe do aeroporto. Em Kislovodsk, a mesma solicitude. Ficamos hospedados num sanatório que fora outrora a residência do escritor Ivan Turgenev, e onde ele se encontrava, aonde chegavam e de noite partiam quase diariamente dirigentes comunistas russos, membros do Comitê Central, uns, outros não, mas todas com funções governamentais ou partidárias em diversas zonas russas. A vida rodava com lentidão. Dávamos pequenos passeios em torno da cidade, escalávamos a montanha, onde o poeta Lermontov teria travado um duelo e tombado morto. Chegávamos até a rocha que, segundo a mitologia, Prometeu esteve acorrentado até ser salvo por Hércules. Era proibido beber álcool, mas muito a miúde inventava-se um pretexto para violar o regulamento do sanatório. Organizava-se um banquete para homenagear alguém que chegava, ou queria partir, ou que fazia anos, ou que vinha de outro sanatório ver o amigo. Então corriam a vodka e o conhaque. E quando faltava um motivo local, arranjava outro, menos próximo. Assim foi quando se soube ali que Bulgamin e Khrushchev partiriam em visita à Índia e outros países asiáticos. Por iniciativa de um russo gordo, forte, calvo, membro do CC e do PCUS, tivemos de beber e brindar, conforme ele acentuava. Já velikui, monsieur! Pela grande permissão. Entornamos muitos cálices de vodka, todos de pé, enquanto ele comandava com sua autoridade de dirigente do partido-chefe do Movimento Comunista Mundial. Do Kansa! Até o fim, ou até o fundo do copo. Chegáramos àquela cidade às vésperas do dia 7, que foi de grandes festas.
Do alto de uma coluna, num palanque ornamentado, assistimos ao longo desfile de honra da grande Revolução Socialista de Outubro. Parecia que toda a população participava da passeata, empunhando bandeiras e cartazes alusivos à data. O desfile devia dispersar-se uns 200 metros mais adiante. Entretanto, bem à frente de nós, um dos manifestantes que tentava sair de forma ali mesmo, argumentando com um policial à paisana e mostrando-lhe uma perna inchada, era empurrado para o meio da passeata e teve de continuar. Nesse momento, descemos do palanque e minha mulher, sob olhares complacentes dos policiais, em geral muitos atenciosos com os estrangeiros, introduziu nossa filha no desfile para filmá-la ao lado dos demais manifestantes. Queria guardar uma película, esse instante glorioso, para que a garota, quando moça, pudesse vê-lo, projetado numa tela e dele se orgulhar. Mas em seguida ocorreu outro incidente que empanou nossa alegria. Agora era uma senhora com uma garotinha que tentava sair da passeata. Alegou que não aguentava mais, tinha desfilado o tempo todo com a criança nos braços. E além disso, a menina queria urinar. O miliciano negava-se a consentir, então minha mulher começou a reclamar em alta voz com indignação. É um absurdo! Se a mulher quer sair, por que não deixar? Então a manifestação é obrigatória? Como no tempo do Estado Novo no Brasil? Expressava-se em português, mas o policial, a paisana, notou que ela se referia ao caso da mulher com a criança e ordenou ao miliciano que a deixasse sair. Esse fato amargou minha alma. Por mais que tentasse esquecê-lo, sua lembrança perseguiu-me durante o banquete à noite. Acompanhou-me até a cama, dificultou-me a conciliação com meu sono. Eu vira em outras ocasiões alguns fatos desagradáveis e aceitara as explicações oferecidas para eles. Criança esmolando, acompanhadas de sua mãe. Por quê? Resposta: são ciganos, não querem trabalhar. Um mutilado de guerra com uma perna só, esmolando também. Por quê? Resposta: ele tem metade de sua capacidade de trabalho. Poderia trabalhar em vez de esmolar. Eu mesmo cheguei a criar espontaneamente explicação para outros fatos. Quando minha mulher chegou ao luxuoso metropolitano de Moscou, achou que era um absurdo tanto desperdício de dinheiro naquelas estações subterrâneas, onde pessoas passavam apenas alguns minutos esperando o trem, enquanto que no caminho do aeroporto para a cidade, em outros pontos, podia-se ver numerosos casebres em cujos desconfortos seus habitantes deviam passar muitas e muitas horas por dia. Por que, indagava ela, não se construíram melhores moradias para aquela gente e não deixaram essas obras suntuosas para quando tivesse desaparecido toda a miséria que resta no país? E eu prontamente repliquei que se tratava de uma obra para o futuro, uma obra definitiva do comunismo, isso é, para uma sociedade em que tudo seria em abundância e suntuoso. Por que construir agora um metropolitano modesto e ter de refazê-lo algumas décadas depois? Além disso, ela devia notar que as obras suntuosas eram todas para uso coletivo. Era o que se poderia chamar de o luxo das massas. Eu temia que ela sofresse decepção e ajudava a vencer as incompreensões. Entretanto, diante dessa cena da mulher com a criança nos braços querendo sair do desfile e sendo impedida pelo miliciano, diante da indignação da minha mulher por esse pequeno ato de coerção, permaneci mudo e sem explicação. Não era difícil aceitar que um país ainda curando as feridas da guerra, um país ainda em luta para liquidar os restos do enorme atraso econômico herdado do czarismo, pudesse apresentar deficiências. Mas o governo desse país não tinha necessidade nem o direito de obrigar ninguém
a homenagear o novo regime e a revolução que o instituiu. Isso era mais estranho e mais chocante que tudo. 4 dias depois, fomos informados pela Rádio de Moscou que se produzira no Brasil um golpe de Estado por meio de militares, tendo à frente o general Teixeira Lott, ministro da Guerra. E essa nova e séria preocupação fez-me esquecer o desagradável incidente presenciado durante o desfile. Outros hóspedes tomaram conhecimento da notícia e quiseram saber se o golpe era hostil aos comunistas. Expliquei-lhes em linhas gerais a situação. O chefe do golpe era o ministro da Guerra, de um governo que considerávamos reacionário, um candidato à presidência da República, Sr. Juscelino Kubitschek, que contara com o apoio do PCB, for eleito, mas ainda não empossado. Não se sabia se o golpe era para facilitar a posse do eleito ou para instaurar uma ditadura militar. Acharam meus ouvintes que devia ser para dar a posse ao nosso candidato. De todo modo, fui considerado o homem do dia ali no Cáucaso do Norte, e só não me homenagearam e beberam à minha saúde porque eu me revelei demasiado intranquilo com a situação. Telefonei para o Comitê Central do PCUS em Moscou. Sivolobov não estava bem informado. Prometeu, porém, comunicar-me qualquer novidade que soubesse. Pouco a pouco, as escassas notícias de que nos chegavam a respeito foram desenhando um quadro mais tranquilizador. Mesmo assim, tratamos de abreviar a partida. De regresso a Moscou, a meio do caminho, no aeroporto, lemos um jornal local, o telegrama sobre o novo golpe, dado a 21 de novembro, pelo mesmo general Lott, a fim de impedir a volta do Sr. Café Filho à presidência da República. Finalmente, em Moscou, recebemos no Hotel Soviestikaya a visita de Sivolobov. Ele se mostrava radiante com as informações recebidas do Brasil. Pouco antes houvera no Rio uma reunião clandestina de dirigentes comunistas latino-americanos. Um dos participantes, dirigente uruguaio, que eu conhecera anos antes, foi colhido ainda no Brasil pelos acontecimentos do dia 11 e trouxe aos soviéticos a versão oficial do PCB sobre esses fatos. Sivolobov mandou entrar no Hotel Sofiestikaya, transmitir-me o informe sobre o 11 de novembro e me preveniu que Almeida, então membro do presídium do PCB, chegaria daí a 2 dias e em seguida ele enviaria ao meu hotel para que completasse as informações. E assim sucedeu. Primeiro veio o uruguaio, depois Almeida, e o informe de um confirmava plenamente o do outro. Almeida estava nesse dia pouco loquaz. É que a hierarquia do PCB, lá na hierarquia, ele se achava colocado bastante acima de mim. Mas naquele caso era diferente, porque eu representava o Cominform. Tinha que saber de tudo nos mínimos detalhes, a fim de poder transmitir aos comunistas do mundo inteiro, especialmente aos do países semicoloniais, através do Por uma Paz Duradoura, por uma Democracia Popular, a preciosa experiência daquele golpe progressista. E ele, em posição de inferioridade, tornou-se humilde e encabulado. Tive que fazer-lhe numerosas perguntas para que ele recuperasse a loquacidade. Depois de um certo ponto, entusiasmou-se e falou demorada e fluentemente de como o PCB decidiu os acontecimentos. Sua versão, coincidente com a do uruguaio, porém mais rica de fatos, foi resumida ao seguinte: o governo do Café Filho não queria dar posse ao candidato Juscelino Kubitschek, eleito por uma coligação de partidos, de que participava o PCB. Por isso, urdiam uma conspirata, segundo a qual Café Filho devia adoecer, para que o presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luz, assumisse a chefia do governo, desse um golpe e formasse um governo forte, ditatorial, que negaria a posse a JK. E como o ministro da Guerra, General Lott, constituía um obstáculo a tais planos, pois acostumado aos
regulamentos militares era a favor da posse de JK em cumprimento à Constituição, que considerava como um regulamento para todos os paisanos. A primeira medida seria demitir Lott. Demitido, Lott se conformou com a demissão e foi para casa. Mas a essa altura, interveio o PCB de modo mais firme. A direção se reuniu, restabeleceu contato com os oficiais comunistas do exército. E estes, através de alguns generais sobre os quais tinham influência, convenceram a Lott que devia assumir o comando do contragolpe. Quando Lott assumiu o comando, viu-se diante de vários fatos consumados. Por exemplo, quando ele, falando com um grupo de oficiais, determinou o cerco por tropas do exército das bases aéreas do Rio, que permaneciam fiéis ao governo Café Filho, Carlos Luz e dispostas ao golpe para negar a posse a JK. Um oficial comunista informou: "Já estão cercadas, meu general." Lott teria ficado muito impressionado com a eficiência dos oficiais comunistas, os quais, segundo Almeida, traçaram e puseram em prática um plano perfeito de ocupação dos pontos estratégicos da cidade, o que determinou o êxito completo dessa operação militar. No dia seguinte, na Câmara Federal, o único representante comunista ali existente, deputado Bruzi Mendonça, seguindo instruções da direção do PCB, fez com que o deputado José Maria Alckmin, mais tarde escolhido ministro da Fazenda de Kubitschek, assumisse então a liderança da maioria parlamentar, por ser um homem com atitude firme em relação aos problemas do momento. O vice-presidente do Senado, Nereu Ramos, assumiu a presidência da República e estabeleceu censura sobre todos os jornais, menos sobre o Diário Comunista. Nereu chamou Bruzi a palácio e disse que ia colocar um censor também na redação do jornal comunista Imprensa Popular. Bruzi consultou a direção do PCB e voltou ao palácio dizendo que absolutamente o PCB não aceitaria censura sobre o seu jornal e que exigia o levantamento da censura em geral, respondendo judicialmente cada jornal por quaisquer atos nocivos à segurança do novo governo. E a censura foi levantada. 2 dias após o golpe, Lott foi entrevistado pela Unity Press. Interrogado sobre quem eram os golpistas, dissera os nomes do brigadeiro Eduardo Gomes, do almirante Amorim do Vale e de vários outros que constavam na lista publicada pelo jornal comunista. Entretanto, prosseguiu Almeida, esfriando de súbito seu entusiasmo e baixando a vista, devemos ser modestos, não deixar que os êxitos nos subam à cabeça, como dizia o camarada Stalin, e fazer nossa autocrítica pelo grave erro que cometemos. Tínhamos todas as condições de participar do governo de Nereu, mas não exigimos isso a fim de não sectarizá-lo. Decidimos não participar e, quando resolvemos o contrário, era tarde. Já não havia condições para a nossa participação. Apesar disso, temos gente de confiança no governo. O ministro do Trabalho, o deputado trabalhista Nelson Omegna, disse-nos que só aceitaria o ministério se nós concordássemos com sua escolha. Nós concordamos. Mais ou menos a mesma coisa se deu com os outros ministérios. Disse em conclusão. Regressei imediatamente a Bucareste. Fiz uma longa conferência sobre o assunto no Departamento de Informação, a pedido de Bazanov, e escrevi um artigo, em forma de carta do Rio, assinada com o pseudônimo de Silvio Maia, dentro do espírito do informe transmitido pelo uruguaio e por Almeida. Mas naquela edição em que devia sair o artigo, houve uma disputa por espaço no jornal. Discutimos muito, especialmente o búlgaro e eu, cada qual defendendo ante o colegiado a urgência e a importância de sua matéria. Entre outras coisas, alegou o búlgaro, apoiado pelo húngaro,
que o golpe de 11 de novembro era algo tremendamente confuso, que ninguém entendia e que um simples artigo como o meu, embora não houvesse lido ainda, não se poderia esclarecê-lo por completo. Assim, poderia ficar para a próxima semana. Mas argumentei com tanta sinceridade e entusiasmo, defendendo a relevância da imediata publicação do meu trabalho, que venci. Foi publicado na edição de 16 de dezembro, sob o título A Situação no Brasil. Nele me expressei com todo cuidado, receoso de que fosse aproveitado, de forma provocadora, pela imprensa reacionária em outros países. Entretanto, o artigo refletia de certo toda a minha clareza de que o Partido Comunista fora o elemento decisivo dos acontecimentos. Tanto assim que o húngaro, após lê-lo, veio sorridente saudar-me, num jeito autocrítico. Tavarrik Ribeiro, meus parabéns! Seu artigo esclarece perfeitamente a situação. Essa América Latina tem sua própria maneira de fazer as coisas. Mais um golpe de Estado no Brasil e lá teremos uma democracia popular. Mas eis que, de regresso ao Brasil no curso da luta que empreendemos no PCB e que culminou com a cisão da qual Agildo Barata foi a figura mais expressiva, muitas versões foram retificadas. Muitas verdades vieram à tona. Em um dos grupos de luta contra a orientação PCBista, de que participei, havia um membro do Comitê Central, que estabelecia as ligações diretas do PCB com o grupo de oficiais comunistas do Exército. E ele me disse: essa gente, direção do PCB, não quer nada. Tem medo de tudo. Medo de assumir responsabilidade, medo de ser presa, medo de poder. Medo. Em relação com o movimento 11 de novembro, a direção se omitiu completamente. Isso que o Almeida te contou em Moscou é pura fantasia. Enquanto se preparava o movimento nos meios militares, Arruda, Amazonas, essa cachorrada toda estava escondida com o rabo no meio das pernas. Nossos companheiros milicos me perguntavam: e a direção? Que diz? E eu sem ter o que responder. Alguns se impacientavam, mas outros confiavam. Vamos esperar, a direção sabe o que faz. E a direção não dava um pio, escondidinha. Até que os companheiros militares disseram: bem, você diga aos companheiros da direção que ou nós almoçamos com Carlos Luz ou ele nos jantará. Que no Exército a tendência da oficialidade democrática é resistir. A resposta devia vir com urgência. Transmiti o recado ao Amazonas e marcamos um encontro para obter a resposta, acertando que se ele não chegasse na hora, eu devia voltar ao mesmo ponto 3 horas depois. Ele não veio. Fui aos camaradas militares, eles me disseram: bem, se não vem nenhuma indicação, então nós vamos participar do movimento por nossa conta. Já ninguém pode deter o desencadeamento do contragolpe. Quando voltei ao ponto, da segunda vez, lá estava Amazonas. Com muita solenidade ele me disse: bem, a direção discutiu seriamente a questão, pesou os pós e contas e resolveu traçar a seguinte diretiva: se eles acharem que tem força, que faça movimento. Eu então tive de vontade de rir e expliquei: camarada, eles já decidiram participar do movimento. Com eles ou sem eles o movimento iria arrebentar. Agora não adianta mais ir procurá-los. Aliás, tudo deve ir tratando de cair. Cair fora, porque daqui a pouco os tanques vão rolar sobre a cidade. Não há muito tempo, encontrei na rua o ex-deputado e ex-comunista Bruce Mendonça. Interroguei-o sobre o 11 de novembro, de como o PCB, através dele, fez que Alckmin assumisse a liderança da maioria, de como, seguindo instruções do PCB, ele exigiu e obteve que o presidente Nereu Ramos abolisse a censura à imprensa. Bruce achou graça e comentou:
Eu, cada dia me convenço mais que o PCB fazia muito era palhaçada. Isso do Alckmin e do Nereu não tem pé nem cabeça. É verdade que eles se puseram censor sobre todos os jornais, mesmo da imprensa popular, mas isso sempre consistiu um mistério para nós. Um dos redatores desse jornal, Paulo Mota Lima, chegou a suspeitar, conforme disse, que se tratasse de uma armadilha do governo. Mas talvez a razão fosse outra. O fato é que depois de levantar a censura, sem nenhuma intervenção nossa, o governo Nereu restabeleceu ela. Mais tarde, e dessa vez atingindo também o jornal comunista. A direção do PCB estava como barata tonta. Cada comunista fazia o que entendia. Como eu me achasse numa frente de trabalho legal, o parlamento, podendo ser mais facilmente colhido nas malhas da polícia, no caso de haver um golpe desfechado pelo Carlos Lúcio, pedi para um dirigente do PCB, na véspera do 11 de novembro, que me assegurasse refúgio para o caso de necessidade. Ele se limitou a recomendar que eu me escondesse na casa de um amigo meu, que morava num prédio em frente ao edifício em que eu moro. Bruce sorriu e ajuntou. Ora, pra me esconder na casa de um amigo meu, não precisava da ajuda da direção, né, uai? Depois, esse esconderijo seria uma idiotice. Logo na vizinhança, em casa de um amigo. E agora eu me pergunto com uma indignação retardada: por que esses dirigentes do PCB mentiam tanto aos seus chefes soviéticos? Por que me levantaram? Por que me levaram, no caso em apreço, a fazer circular em todo o mundo capitalista, através do jornal Comiforme, uma versão declaradamente falsa daqueles acontecimentos? A grandeza do PCB era constituída em boa parte com a ajuda dos soviéticos, com seus donativos, seus convites para enviar delegações à União Soviética, seus prêmios Stalins a brasileiros. E era preciso mentir, vangloriar-se de façanhas imaginárias, exagerar seu prestígio e influência, para poder receber maiores donativos, convites ainda mais frequentes, novos prêmios Stalin. Se os milhares de militantes abnegados e idealistas que enfrentavam a polícia, política e todo tipo de perseguições, que sacrificavam todas as suas horas disponíveis trabalhando anonimamente nas campanhas empresadas pelo PCB, que arriscavam suas posições e sua vida numa luta que supunha areolada de grandeza cívico-social, pudessem cheirar o que se passava na direção do partido, sua reação imediata, instintiva, seria levar o lenço ao nariz.